Boa noite para quem está entrando. Oi, Mônica. Tô botando aqui o título da live e a gente já vai começar. Oi, Adriane, quanto tempo, que saudade de ti. É bom, né, que a gente tem essa oportunidade de nos encontrar aqui, então, de uma outra forma. Tô tentando aqui fixar, gente, só um minutinho e aí eu já chamo a Inês pra gente começar. Se lembrarem de alguém que possa se interessar por esse assunto e quiserem convidar. Ah, pronto. O poder das histórias terapêuticas na escola, que é o nosso assunto de hoje, a nossa conversa dessa noite. Eu vou chamar aqui a Inês. Oi, Liliane, oi, Ingo. Ah, pronto. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Felícia? Quanto tempo que a gente não se vê numa live? É verdade, faz tempo. A gente fez uma live no começo da pandemia, gente, e depois não fez mais. Então, Uhum. agora com esse projeto, então é a oportunidade da gente fazer mais uma live e poder falar, né, do que a gente gosta tanto de falar, né, Inês? É verdade, é verdade. É uma oportunidade, né? Que legal. Boa noite a todos. Dá para ouvir direitinho? Felícia, tá ouvindo bem? Tá, eu tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem também? Sim, aham, sim, sim. Ah, então tá. Eu já vou, daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, mas por enquanto vamos deixar o pessoal dando oi aí, enquanto a gente vai apresentando um pouquinho, Sim, falando um pouquinho sim. da live, né? Depois é porque eu Aham. fico bem agoniada, porque ficam os comentários ali, né? Daí a gente não consegue te ver. Ah, Ai, oi, Ada, que bom que tu tá aqui com a gente essa noite. Coisa boa, né? Esses ois. aham. Sim, eu vi que a Luciana tá aí também, a Luciana Takiushi, a Lu. Que legal. Então, gente, essa live, ela é a primeira ação, né, de um projeto, então, que chama Contar com o Conto na Escola, que foi um projeto que eu e a Inês já vínhamos conversando, na verdade, a gente fez uma adaptação, né, a gente já tem trabalhado no Contar com o Conto já desde o finalzinho do ano passado, com essa ideia do contar com o conto, então, de usar o conto como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta para nos dizer coisas e enfim, nos ajudar a viver melhor. E aí, então, a gente fez essa pequena adaptação, na verdade, de pensar nesse ambiente da escola, porque antes a gente falava de uma maneira mais ampla. E aí, então, especificamente agora, a gente pensou nesse viés da escola, especialmente pelo momento que a gente está vivendo e que eu acho que tanto os professores quanto os alunos estão precisando muito desse acolhimento, né? Desse momento, desse espaço de conversa, desse espaço de expressão. Então, a gente resolveu focar nesse aspecto. Esse é um projeto que foi aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo governo do estado. Então, é um projeto contemplado pelo edital que chama SC Cultura em Sua Casa. Provavelmente alguns de vocês já estão aí acompanhando outros projetos que estão acontecendo, porque tem uma vasta programação, e para quem não está acompanhando ainda, dá uma olhadinha lá no site da Fundação Catarinense de Cultura, porque tem muita coisa bacana acontecendo e vale muito a pena. Ainda, então, só para
falar ainda mais um pouquinho sobre o projeto. Então, como eu disse, essa é a primeira ação, é a abertura da semana. E a gente tem aí um monte de coisas. Então, essa semana a gente tem 3 vivências super bacanas, né? Do Contar com o Conto na Escola. Então, que vai ser amanhã, terça-feira, na quarta e na quinta, sempre às 19h30. E a gente resolveu, assim, ser bem generosos, né, Inês? A gente abriu um monte de vagas. Muitas. A gente tem 100 vagas, na verdade, que é o limite do Zoom. E a gente já tem 70 pessoas inscritas. Então, ainda tem algumas vaguinhas. Então, se alguém ainda não se inscreveu, tem vontade de se inscrever, ainda dá para se inscrever. Até amanhã, assim, às 11 horas da manhã no máximo, porque daí a gente precisa, né, fechar para mandar o link, para organizar tudo para a noite, porque, enfim, já começa às 19h30. Então, acho que é isso, né? As vivências, elas são 3 vivências, cada noite é com uma temática diferente, então, elas são independentes, elas não são uma continuação uma da outra. É um espaço, né? A gente resolveu chamar de vivência porque vai ser bem prático mesmo, vai ser um momento para a gente... E não só para eu e a Inês trazermos, né, alguns textos, mas especialmente um momento também de partilha, né, com essa ideia da partilha, de trazer dentro das temáticas que a gente escolheu. E aí, vamos relembrar aqui, Inês, as temáticas. Vamos lá, super interessante as temáticas. E tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também, né, Feliz? Que a gente viveu desde o início do ano. A gente vive sempre, mas no início do ano até agora, né, nesses últimos meses, isso foi potencializado. Então, o primeiro tema é a coragem de sentir medo, que eu acho que é uma coisa que a gente... né, foi bem exacerbado aí para nós nesse período. E o segundo tema é a esperança que me habita. E o terceiro tema é a arte de viver em gratidão, né? Então são temas bem pontuais, bem potenciais, na verdade, né, terapeuticamente falando aí para o momento que a gente está vivendo e para a vida, né, como um todo, que eu acho que a gente aprende hoje, mas segue aí na jornada, sempre tendo essa lembrança, essa memória desses momentos que marcam a nossa história, a nossa trajetória. Tá? Então, a ideia desses temas é isso. Felícia, começa. E na verdade, também para pontuar que, na verdade, foram vivências que a gente já ofereceu no começo do ano, e foram muito bacanas, assim, foi muito boa a experiência, e a gente resolveu, então, com essa oportunidade do edital, reeditá-las, né, num outro formato um pouquinho diferente, na verdade, pensando um pouquinho mais nesse ambiente da escola. E aí, enfim, né, é uma oportunidade para mais pessoas participarem, porque, enfim, aí é aberto, né? Tem alguém aqui dizendo que está travando. Será que é a minha internet? Aqui está normal. Aqui tá ok. Para Inês também, não sei se mais alguém tá puder okay. responder se está travando ou não. Que às vezes acontece mesmo, né? Dá uma travadinha, mas não estremeceu nada a princípio, né? Aqui está normal, ó. É a internet mesmo. Está dizendo que... Boa noite. Não ouvi o início, queria saber sobre essas vivências. Perguntou sobre a vivência. Então, gente, a vivência dá para se inscrever. Tem um link lá no meu perfil. Então, no Histórias da Felícia Flight, tem um link lá que dá para fazer inscrição. Tá? Daí ele direciona para um formulário no Google Forms e aí é só, já está inscrito. Na verdade, não tem nenhuma mensagem de confirmação, mas aí eu adiciono vocês no grupo, tanto no grupo do WhatsApp, quanto mando por e-mail também. Então tá todo mundo ok. Então aí acho que era um problema mais pontual ali. Então, Inês, acho que a gente pode começar falando um pouquinho da gente, né? Para quem ainda não nos conhece, algumas pessoas me conhecem, algumas pessoas te conhecem, então, algumas pessoas estão nos conhecendo. Então, acho que a gente podia começar se apresentando. Acho que tu podia falar um pouquinho, então, de ti. Acho que especialmente, assim,
falar um pouquinho dessa coisa da trajetória, da tua trajetória em relação a esse espaço da escola, da educação. Sim, uhum, posso, claro, é um prazer estar aqui falando. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Inês, eu sou bibliotecária de formação, né, mas tenho uma jornada aí desde pequenininha, vou dizer assim, eu brincava de escola, então a escola sempre foi um ambiente agradável para mim, eu sempre gostei de estar ali envolvida com essa questão do ensino, da aprendizagem, da leitura. Então, isso foi lá desde pequena. Eu tinha uma escolinha pessoal, fazia tarefa, ensinava os colegas também. Então, era um momento de diversão, mas que foi traçando, na verdade, a minha jornada aí dentro da área da educação. E, posteriormente, eu fiz magistério, então eu dei aula durante 10 anos para as séries iniciais, né? Para o ensino fundamental, né? Na verdade. E hoje, né, a gente for falar, é o ensino fundamental 1, que são as terceiras e quartas séries. Então, eu tinha esse engajamento. Então, até 2007, mais ou menos, ali, eu estava envolvida nesse espaço. Depois, com a biblioteconomia, eu fui para outras esferas e fui para o âmbito universitário, continuei na educação, mas daí com adultos. E trabalhei também um período longo aí. E há 3 anos atrás, eu decidi de novo me desafiar nessa experiência com o colégio, com a escola. Então, daí, só que dentro da biblioteca, né, no espaço biblioteca. Então, hoje, atualmente, eu atuo numa biblioteca escolar e nessa biblioteca eu tenho alunos do ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, eu trabalho com uma faixa etária ali mais focada com os jovens, né, mas atendo todos os dois tipos de público. E essa experiência ela vem, na verdade, a gente não sabe o caminho onde a gente vai chegar, né? Mas tudo que a gente vivencia, experiencia, a nossa história de vida, né? Tudo que a gente vivencia lá atrás, isso vai nos fortalecendo e nos dando, travou, acho, por aí? Não, entrou uma ligação aqui. Ficou bom? A gente vai traçando a nossa jornada, né? Então, vai fazendo história. Então, a minha história aí com a leitura, com a escola, com o ensino, ela vem desde uma caminhada longa e hoje, na verdade, eu acabo aplicando, né? Me envolvi com a biblioterapia, que eu utilizo como recurso, né? Para vivências, para práticas terapêuticas também, e em processos de autoconhecimento, em grupo, individual. E na escola, especificamente, também foi possível fazer, né? A pouco eu vou introduzindo e inserindo esse viés, né, do uso da leitura no apoio para esses alunos. No fundo, sempre a leitura ela acaba sendo indicada e sendo levada às histórias, né? Vou falar leitura, mas as histórias acabam sendo levadas e chegam nesse público de uma certa forma, né? Lógico que quando você imprime um ritmo e coloca um tom nomeando, né, como biblioterapia, ela toma um outro viés, toma uma forma, mas às vezes de forma sutil também ela pode acontecer e se manifestar ali naquele espaço. Então, o ano passado eu fiz diversas vivências, né, com alunos do ensino médio, trabalhando temas como sonho, sonhos, desafios em sala de aula, temas como amizade, amor, essa coisa da empatia com o outro. E esse ano, em função da pandemia, né, eu tive que redesenhar toda a minha prática profissional, no sentido de não ter. A biblioteca ela é um organismo vivo dentro da escola, então, quando ela está lá, ela acontece ali. Mas fora desse espaço, ficou desafiante entrar em conexão com esses alunos, né? Então, tudo por meio virtual. Então, eu fui desenvolvendo projetos e fazendo ações onde a leitura entrou de uma forma... As histórias terapêuticas entraram de uma forma sutil, mas elas aconteceram ali também nessa vivência, nessa experiência. Então, hoje posso dizer assim que nos últimos meses aí, já não sei nem precisar mais quanto tempo a gente já está nesse formato, acho que é 8, né? Quase que um bebê, quase nascendo aí. Então, muitas ideias nasceram, muitas propostas, muitas experiências profissionais também, no âmbito que o uso dessa leitura, ela também apoia tanto os alunos, as crianças, né, os jovens, como também os professores, os profissionais envolvidos ali, né, naquele corpo técnico, em todas as esferas, desde os professores até o apoio pedagógico, orientação. Então, tem muita coisa legal a ser desenvolvida
ia ser criada e que foi criada também, desenvolvida ali por mim. Então, essa é a minha jornada. E eu amo, né, a leitura, venho aí numa pegada também com a Felícia, desenvolvendo algumas ações, o contar com o conto, porque a gente entende que a leitura ela é uma forma de apoio, na verdade, né? E a leitura de histórias, né? Terapêuticas, e elas vão nos ajudando ao longo da jornada, ao longo da caminhada. Então, por que não oferecer, né? E tudo que a gente fala, eu falo e ofereço é com base na minha experiência, no que eu vivi para mim. Então, eu venho fazendo também aí ao longo desse período que a gente está em isolamento, em distanciamento social, algumas ações em que a leitura, né, leituras terapêuticas que chegaram até mim, histórias terapêuticas que chegaram até mim e que eu pude fazer um processo comigo para depois levar às demais pessoas. Então, algumas pessoas provavelmente que estão aqui na live devem ter me acompanhado, ter assistido e participado aí de alguma ação. Tá? Mas era isso. Daí eu sou biblioterapeuta, bibliotecária e amo histórias terapêuticas. E estou aí junto com a Felícia nessa ação do projeto. Então, mas muito legal, Inês, enfim, né, naquela conversa já que a gente teve antes da live, que tu contaste, então, essa coisa de que já desde quando tu era criança, tu brincava de ser professora e dava aula pros vizinhos, né? Sim, os meus amigos. Fazia tarefa com todo mundo. Eu não cheguei a comentar contigo, mas eu também fazia isso. Eu, mais no período das férias, eu ia passar o veraneio com meus avós. E aí eu era professora da rua, e aí eu reunia as pessoas, assim, e teve um ano que eu fiz até uma formatura, então a gente passava, tinha ensaiado uma música, um coral, fiz todo mundo se arrumar, e a gente passava em cada turma, que legal. em cada casa das pessoas, assim, tinha diploma, tudo, nossa, foi um... Então, a minha história também com a escola, ela é muito... muito longa também. Eu sempre, quando pequena, na minha trajetória escolar, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Eu estudava, eu realmente gostava, me empenhava. Eu era aquela, né, aquela CDF, como dizem. E aí, e também sempre muito ligada com a questão dos livros e da leitura, então foi um processo muito natural ter me tornado bibliotecária e mais ainda ter me tornado uma contadora de histórias. E aí, por esse caminho, tanto, né, da biblioteconomia quanto das histórias, que foi aí permeada também pela biblioterapia, e hoje, mais recentemente, né, o que eu tenho me dedicado mais a estudar é a contoterapia, ou seja, esse enfoque mais dos contos populares. E aí é muito legal esse trabalho, né, esse nosso trabalho, essa nossa conversa, esse nosso diálogo, porque aí fica muito complementar, né, a biblioterapia, a contoterapia e as histórias terapêuticas, a leitura terapêutica de uma maneira geral. Uhum. E aí foi muito interessante, assim, porque eu fiz, então, recentemente uma formação em contoterapia. E aí foi quando eu me descobri, na verdade, que eu sempre fui uma contoterapeuta como contadora de histórias, né? A minha abordagem, o meu jeito de contar, o meu jeito de olhar para as histórias, o meu envolvimento mesmo com as histórias, sempre esteve muito ligado ao processo de autoconhecimento, ao processo terapêutico. Então, foi muito interessante isso, né? Porque, enfim, esse ano, então, eu estou comemorando 15 anos, né, que eu me dedico profissionalmente a contar histórias, e foi também esse ano também que eu me formei, então, né, como terapeuta. Mas é isso, né, às vezes a gente só se descobre, né, a gente faz essas formações só para trazer isso mais à tona ainda, uma coisa que a gente já é. E uma coisa que, claro, que sempre surge nos cursos, nas oficinas, é que todos nós somos contadores de histórias, né, todos... as formações que a gente busca é para aprimorar, para trazer mais à tona, para trazer mais para a consciência esse contador de histórias. E de uma certa forma, se a gente for pensar, né, no biblioterapeuta, no contoterapeuta, todos nós que estamos ligados com esse mundo das histórias, com esse mundo da leitura, em alguma medida também somos contoterapeutas e biblioterapeutas. A gente também pode usar
esse potencial, né, terapêutico das histórias e da leitura, para ser mais amplo, né, para a gente não só histórias, mas a leitura, no nosso trabalho e na esfera que for, né? Então, eu, como contadora de histórias, acabo, claro, trabalhando mais com crianças pequenas, mas com crianças pequenas ou com crianças até, enfim, até o 5º ano, especialmente, né? Claro que também para jovens, também para adultos. Mas isso que a gente traz, essa ideia, ela se aplica a todas as faixas etárias e para crianças, para jovens, né, para adultos, para idosos. Então, às vezes uma mesma história também a gente pode usar para esse todo. Às vezes é só uma pequena adaptação aí que a gente vai fazendo, então, na forma de abordar e de trazer esse conteúdo, né? Sim. E se a gente pensar, né, Feliz, você falando, eu fiquei aqui pensando que nós somos frutos de uma história, né? A forma também como nós contamos a nossa própria história também pode ser uma forma terapêutica, né? Quando eu conto a minha própria história também me ajuda nesse processo. Então, lembrar que nesse processo, né, que a gente vai falar de histórias terapêuticas, é sempre pensar assim, passa por mim primeiro, né? Sempre passa por mim, para esse processo realmente se desenvolver e acontecer. Então, né, você falando, eu fazendo conexões aqui com as ideias do tema em si, né, numa amplitude. Mas para a gente se perceber, porque às vezes a gente fala, eu não tenho um repertório, mas a gente sempre tem. A gente tem a nossa própria história, ela já é um repertório, né? E a partir dali vão se construindo outras, né? E a gente consegue ser contador, ser uma pessoa que se vale da leitura, né, da história, como um recurso para apoio, seja para si mesmo, como para o outro que está no meu entorno, né, na minha família, com os meus sobrinhos, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, em qualquer lugar eu consigo utilizar, né? Acho que Exato. Estou fugindo um pouco, já indo um pouco para frente, voltando. E acho que agora me fugiu aqui o que eu ia falar, mas enfim. Mas acho que eu vou ativar aqui também um pouquinho os comentários de novo, mas acho que a gente podia, de repente, nesse, falar um pouquinho sobre essa coisa do que são histórias terapêuticas, né? Do que assim, de repente tu fala um pouquinho aí do teu entendimento, eu trago um pouquinho do meu entendimento também. O que são, como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode definir o que faz uma história ser terapêutica ou não? O que faz uma leitura ser terapêutica? Então, Felícia, assim, do meu ponto de vista pessoal, assim, e eu vou falar desde a minha experiência, né? Da minha experiência pessoal e profissional também. Então, uma leitura, uma história pode ser considerada terapêutica a partir do momento que ela causa um efeito diferenciado daquele estado que eu estou, né? Por exemplo, o que acontece? Quantas vezes a gente recebe uma mensagem hoje em dia com a internet, mesmo Instagram, Facebook, a gente recebe uma mensagem, aquela frase ali, parecia que alguém falou assim, aquela frase é para Inês, né? Eu não estou bem naquele dia e aquilo anima o meu dia. Então, aquele texto que está ali, né, seja ela, pode ser um conto, pode ser, a gente não vai classificar aqui, mas aquilo, a partir do momento que me traz esse alívio, me traz essa leveza, né, ela passa a ser, eu posso considerá-la uma história terapêutica. Né? Assim, a grosso modo, sem explicações, sem conceituações, não desmerecendo o que existe na literatura, né? Mas a gente ter essa compreensão daquilo. Eu sempre brinco, quando eu comecei a trabalhar e pesquisar, e estudar com a biblioterapia e usar a biblioterapia, eu ficava pensando, é aquilo que me toca, né? É aquilo que me toca, me transforma, me tira do estado que eu estou para outro. Então, aquela história é uma história terapêutica, né? E a gente vai falar de todos os textos, né? Até textos bíblicos, né? Tudo isso que nos leva à reflexão, que nos leva a uma transformação. Não é que eu me desconfiguro, me torno outro ser, mas assim, alguma coisa vira dentro de mim, né? Alguma coisa muda, é uma chavinha, né? Sim. A percepção. Porque se a gente for ver...
pode falar, Feliz. Pode Não, falar. não, pode terminar teu raciocínio. Porque se a gente for ver na conceituação, né, na verdade, do que é, é me perdi. Do que é terapêutico, né? Terapêutico é tudo aquilo que tem propriedade medicinal e curativa, né? Então, curativo, a gente não vai entrar, não é medicina, né? A gente não vai falar nesse viés com as histórias, mas curativo é aquilo que restaura a minha saúde física, emocional, mental, emocional, né? E me proporciona um certo equilíbrio. Então, uma história terapêutica, ela vai passar por esse lugar, né? Do ponto de vista também aí um pouco da biblioterapia. Vamos lá. Desculpa, Feliz, cortei você. Não, não, tranquilo, eu ia complementar também, porque hoje eu estava dando uma olhada aqui num livro que eu gosto muito, que é um livro, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que é o livro da Michelle Petit, que é uma Eu adoro. antropóloga. Ela fala muito sobre a leitura e sobre os jovens, né? Especialmente ela fala muito do trabalho com os jovens e da dificuldade, às vezes, de trazer os jovens justamente para o universo da leitura. Então, esse aqui que eu tenho é Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público. E aí eu fui vendo algumas coisas que ela traz ali de leitura e eu achei muito interessante, porque, para mim, tudo o que ela fala da leitura, para mim, é um bom jeito de conceituar uma leitura terapêutica, uma história terapêutica. Então, eu queria complementar um pouquinho. Por exemplo, ela fala, né, que os jovens, porque às vezes a gente, enfim, como professor, como educador, também tem já um julgamento de antemão, né, do que é uma boa leitura para o outro. Sim, da nossa percepção, né? Muito legal que você falou também da questão da leitura, da literatura como remédio, mas às vezes o que é remédio para um pode ser veneno para outro, né? Sim. De maneira geral. Então, ela aqui, né, que para os jovens, os livros que mais lhe dizem algo, né, que podem trazer algo para os jovens, na opinião dela, são livros que, em alguma medida, trazem questões do inconsciente para o consciente. Uhum. E aí, bem, exatamente assim, né? Muito, muito também a ver com isso que tu estavas falando, assim, então, que a leitura, né, ela pode ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se tornarem um pouco mais autoras das suas vidas, sujeitos dos seus destinos, mesmo quando se encontram em contextos sociais desfavorecidos. E aí ela fala ainda, então, também das pessoas encontrar dentro da leitura, dentro da literatura, um espaço de liberdade em que elas consigam dar algum sentido para as suas vidas, né? E que elas possam encontrar ou voltar a encontrar. Olha que bacana isso. Né? Encontrar ou voltar a encontrar, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente só precisa voltar a encontrar esse lugar. A energia para escapar dos impasses nos quais eles se sentem encurralados. Então, é isso, né? Alguém aqui comentou assim a questão são histórias que trazem alívio. Né? Acho que são histórias que nos trazem isso. Um alento, que nos trazem um acolhimento. Sim. A questão do uso da história, e é mágico, né, Felícia? Porque a gente faz isso mesmo inconscientemente. Muitas pessoas aqui, eu tenho certeza aqui da live, se quiser depois até comentar, se percebe nesse lugar, usando a leitura para isso, para esse momento. Ou teve um aluno com um desafio em sala de aula e de repente buscou na leitura, ou trouxe, ou apresentou aquela leitura para aquele aluno, aquela história, para que pudesse apoiar a própria turma inteira, né? Tem um livro, você falou da Michelle Petit, que eu adoro também, mas tem esse daqui da Suzanne Perrault, que é Histórias Curativas para Comportamentos Desafiantes, Comportamentos Desafiadores, quer dizer. E ela fala assim, ó, que histórias são tão importantes para a vida quanto a água para o bem-estar do físico. Elas podem rejuvenescer e são vitais para o crescimento e desenvolvimento sadios. Quando nada mais consegue encontrar caminho, as histórias chegam direto ao coração, direto ao ser,
assim como a água encontra um caminho por entre uma rachadura na parede. Então, com a história a gente consegue, na verdade é imensurável, né? O que é uma história, né, bem selecionada, uma história direcionada, específica para um tema, o benefício que ela pode trazer, né? A leitura por si só, ela já vai ampliar esse olhar, né, de mundo, né, nosso olhar de mundo, mas com um viés terapêutico, que daí é onde entra né, uma parte, a contoterapia, a biblioterapia, que, né, com esse intuito terapêutico, ela se potencializa ainda mais. E considerar que não precisa de uma resposta naquela hora, né, Felícia? Né, você falou assim, entra nessa questão do consciente e inconsciente, né? Você vai trabalhar moderada, de forma leve, sutil, e aquilo ali vai fazer o efeito lá na frente. Pode ser que seja automático, seja muito rápido, ali naquele momento você já tenha sacado, mas é perceptível a transformação, né? Que vem acontecer através do uso das histórias terapêuticas, das leituras terapêuticas. Sim. Ó, Inês, deixa eu só para não passar aqui demais os comentários, tem alguém pedindo para a biblioteca aqui, pedindo só para a gente repetir o nome dos livros. Ah, tá. Esse trechinho que tu leu é do... Esse aqui é o da Susan Perrault. Histórias curativas para comportamentos desafiadores. Eu vou tentar, eu vou escrever aqui. Vou ver se consigo escrever. Tá? Se quiser ir falando aí, eu Isso, colocar o nome dos livros, está todo mundo pedindo, então realmente é importante botar aí o nome dos livros, né? Já que a gente está falando, eu vou botar o meu aqui também, gente, o da Michelle Petit, e aí já fica né, essa referência aí de para continuar aí a leitura, enfim, de esse da Michelle Petit é muito interessante. O que a Inês leu também, com certeza. Agora deu uma travadinha, feliz. Aqui, leituras do espaço público. Para comportamentos. É difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa coisa das lives, assim, é um aprendizado, né, gente? Mas a gente vai... Felícia, deu uma travada. Susan Perrault. E botar aqui a autora também. Michelle. Petit. Não sei se deu uma travadinha aqui, a Inês. Eu tô... Felícia, deu uma travadinha. Para mim tá aparecendo um pouco Vocês estão travado. ouvindo ou só travou o da Felícia? Alguém pode confirmar para mim? Travada. Vocês continuam me ouvindo? Ah, tá. Sim. As duas normal, tá? É porque eu não consigo, não Olha, tô porque a conseguindo, Felícia aqui para mim travou não, para mim. a Inês não tá nem aparecendo aqui, travou. Ela até me falou que travou aqui. Mas Eu vou vamos fazer lá, o eu não estou ouvindo a seguinte, Felícia só. eu vou tirar ela aqui, então, e vou convidar de novo, que eu acho que é o melhor. Aqui tá ok. Ouvindo e vendo ambas. Ai, Jesus. Opa. Estão vendo as duas, só um minutinho, então, gente. Vamos só ver aqui. Tentar de novo. Agora ela não consigo nem... Não, aqui. Pronto. Vamos tentar mais uma vez. Ah, travou, mas voltou a normalizar. Tá. Vamos ver aqui, gente, se vai. Se agora vai.
É, bom, então, enquanto, deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem ali, não. Vou botar aqui visualizar. Tentar mais uma vez. Agora estou aguardando aqui por ela. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu Voltei. voltamos. Que bom. Travou você, para mim. Então, aí tu travou para mim, então e eu travei para ti, mas enfim, agora tá. Agora Tá acho que tá, pelo menos eu tô te ouvindo e tu tá me ouvindo, né? Sim. Então tá. Alguém está pedindo o livro ali. O livro eu coloquei ali em cima. Já coloquei ali no chat, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Comportamentos desafiadores. Vamos lá. Coisas da live. Eu lembrei agora, Inês, o que eu ia falar antes, na verdade, quando tu falou da questão das histórias de vida, né? Eu gosto sempre de falar nos cursos, nas oficinas, que quando a gente escolhe uma história ficcional para contar, ela sempre tem a ver com a nossa própria história, como se a gente estivesse usando essas histórias como trampolins para a gente contar a nossa própria história. Então, elas sempre estão relacionadas com alguma questão que a gente está vivendo, ou conosco mesmo, né? Com a nossa personalidade, enfim, às vezes com um personagem. A gente nunca escolhe à toa, né? Uma história, nunca escolhe à toa contar uma história em vez de outra. Então, essa questão da história de vida, ela está sempre muito presente, independente da leitura da história que a gente escolher para contar, né? E aí é que tá também, né? Acho que uma coisa que é bacana a gente pensar é que não importa também a gente ter uma explicação racional de por que eu estou contando uma história, eu estou contando outra. Acho que é muito mais essa coisa, até a Michelle Petit fala um pouco dessa coisa da leitura inesperada. Às vezes a gente ser surpreendida por uma leitura, a gente ser surpreendido por um livro, a gente está lá, de repente, no meio de um romance e tem uma frase, ela fala isso também, né? Que tem uma frase que muda o destino da nossa vida, que faz tanto sentido pra gente, que muda o destino da nossa vida. Então, olha que incrível isso, assim, né? E tenho certeza que todo mundo aí que gosta, que está relacionado, né, com esse mundo da leitura e das histórias, tem uma história, tem um texto, tem uma frase, às vezes, que faz tanto sentido, que nos ajuda a olhar para as coisas de uma outra forma, que nos traz às vezes não nos traz uma solução, mas nos traz uma possibilidade de olhar para as coisas de uma outra forma, né? Nos amplia essa percepção. Bem isso mesmo, Felícia. E lembrar, né, que é todo o jeito como essa história chega, né? Por exemplo, a gente voltar para a sala de aula, que é um desafio, né? Grande parte dos professores, né, de quem educa mesmo, está ali envolvido com o aluno, sabe do desafio que é colocar essa questão da leitura para os alunos, né? Que é um desafio de que eles não gostam, porque eles gostam mais da internet, que o livro, não querem ter aquele contato com o livro. Mas a forma como isso é apresentado para eles também faz toda a diferença, né? Então, às vezes, né, você falando e eu pensando aqui, né, no professor querendo criar algo e o desafio dele em sala de aula, como ele fazer para que isso chegue, né, para que essa leitura toque aquele aluno. É a forma como essa história vai ser apresentada, né? Às vezes, dar um texto para ele ler é uma forma também, mas às vezes a gente tem que enriquecer, né? Tem que enriquecer ampliar esse nosso olhar também de como mostrar, como levar essas histórias para que faça sentido para aqueles alunos também, né? Lembrando que vai passar alguém escreveu aqui nos comentários que só faz sentido falar de histórias que fazem sentido para a gente, né? E aí a gente vai dar continuidade, mas também fazer sentido para aquele grupo, né? A gente vai ter que ter esse olhar bem aberto, bem amplo, de olhar para aquela comunidade, para aquele espaço escolar, para aqueles alunos, para que aquela história venha a casar, para que aquela história seja esse elemento surpresa para o aluno. Porque às vezes ele já
pode até ter lido, já aconteceu comigo, né, adulta, de ter lido uma história e não gostei muito, um conto, alguma coisa, e de repente eu vi alguém ler para mim, que eu adoro também, né, e aquilo, nossa, fez total sentido, porque eu estou desprendido de qualquer compromisso, né. Então, quando a gente vai trabalhar com a história terapêutica, com a leitura terapêutica, ela tá desprendida de... Ela pode acontecer, é como se fosse fazer atividade física, né? A gente sabe que vai emagrecer, mas não pode ser o objetivo fim primeiro, né? A gente pensar na saúde, nessa coisa maior, vai facilitar o nosso processo de emagrecimento. A mesma coisa com a leitura e com o uso das leituras, a leitura numa amplitude como um recurso terapêutico, pensar que a partir dela muitas pessoas vão passar a ler, né? Já tive experiências de pessoas que fizeram o curso de biblioterapia como recurso comigo, e que são de escolas, e que os alunos, a partir do momento que elas começaram a levar pequenas histórias, contos, trechinhos, foi despertando nas crianças o interesse por ler, que não era a consequência primária que eles lessem, né? Então, a gente perceber também que esse recurso, daí vai entrar, na verdade, na outra pergunta que a gente pensou e no que a gente pensa de possibilidade do poder que a leitura, né, terapêutica, que as histórias terapêuticas têm, são os benefícios secundários, terciários que ela vai oferecer a partir do momento que ela passa a ser uma constante, passa a ser fazer parte, né, daquele processo ali do ensino-aprendizagem que é o que aquelas crianças estão vivendo, né? Claro. Já bem focada para o público, né? Uma coisa que eu queria trazer também, Inês, assim, antes da gente passar então para a segunda pergunta aí, essa coisa da gente lembrar também, né, que não é só a história que é terapêutica, o encontro é terapêutico, né? Então, às vezes, né? a experiência terapêutica, o momento de estar com o outro, de partilhar, de estar ali completamente atento, de estar presente, né? De oferecer, enfim, a voz, de oferecer os ouvidos, de oferecer esse espaço de conversa, de debate sobre o texto, ou mesmo silêncio, né? Silêncio. Mas o estar junto também é muito terapêutico e muito importante. Às vezes pode ser um texto muito simples, né, em termos literários, em termos estéticos, se a gente for pensar às vezes na questão do conteúdo do texto, mas esse momento do encontro com o outro também é muito, muito terapêutico. E isso eu acho, lembrando aqui, por exemplo, agora que eu tive uma experiência, assim, bastante experiência de contar histórias dentro de shopping center, né? De livrarias de shopping center, que é um espaço bem desafiador. Assim. A coisa das crianças pararem e ouvirem as histórias. E são crianças, às vezes, que têm acesso a livros, que têm acesso a várias coisas. Ó, o Ingo aqui, que inclusive contava histórias muitas vezes comigo lá na Saraiva, né, Ingo? Pode lembrar também aí. Mas muitas vezes as crianças que tinham uma infinidade de recursos e de acesso mesmo, elas não tinham, às vezes, esse espaço de ouvir histórias, de poder ouvir histórias. Mesmo num ambiente tão difícil, né, tão caótico, tão cheio de estímulos como um shopping center, às vezes muitas vezes elas paravam e ficavam completamente absortas ali, ouvindo as histórias e querendo mais, querendo participar e querendo conversar. Então, todos nós temos essa necessidade de ouvir histórias, de contar histórias, de podermos nos expressar, de podermos sermos ouvidos, né? Ser ouvidos, né? É uma demanda muito grande, né, Felícia, de escuta, né? Uma demanda gigante de escuta. A gente tem muito recurso, é tudo muito fácil, né? Para todos nós, de todas as faixas etárias. Mas como o Igor colocou, Igor, né? Igor, já não me perdi ali. Ele colocou a questão da presença. Hã? Como que é, Felícia? Da presença.
Da Pode falar. presença, é a presença. Então, tipo, a história terapêutica, a história por si só, ela pode ser terapêutica, mas eu posso entregar numa folha, pode que aconteça para uns, para outros não, ou para ninguém, né? Não tenho uma certeza, mas a partir do momento que eu crio esse espaço, que eu crio esse ambiente, né? Existe um processo muito interessante no processo. Eu vou falar do ponto de vista da biblioterapia, que é o que eu utilizo mais, né? Assim, que é o que eu domino mais para poder utilizar como recurso, né? Que se mescla ali com a contoterapia também, né? Então a gente não vai entrar nessa discussão do que é o que, mas que é essa questão do pertencimento, né? Então, num processo, numa vivência de biblioterapia, esse processo de pertencer a algo, pertencer a um grupo, pertencer àquele momento, me fortalece. Porque às vezes eu tenho um desafio que naquela história está sendo expressada por aquele personagem que é fictício, eu crio uma identificação e a partir daquele momento eu começo a me auto-reconhecer, né? E me auto... É um processo muito mágico, assim, não tem como a gente explicar como ele acontece, em que passo, onde ele começa e onde ele termina. Ele acontece e é natural, mas ele exige, na verdade exige, ele requer, né, uma preparação anterior, né? É como se fosse a gente fosse criar escrever uma nova história, né? A gente vai reescrever uma história que já está ali, tá posta, né? Que é nossas histórias de vida. Então, todos aqueles elementos, todos aqueles seres se reúnem num único espaço. A gente vai falar aqui no exemplo como é para a escola, dentro de uma sala de aula, por exemplo, cada aluno vai vir com a sua trajetória, com a sua história, com a sua bagagem, né? Com as suas experiências. O professor vem com a dele. Dentro daquele contexto onde ele está inserido, que é a escola como um todo, também tem uma história. E vem aquela história fictícia que foi selecionada pelo professor que está mediando, que está facilitando aquele processo ali, né? Então, utilizando aquela história como um recurso. Ele é só um facilitador daquele... Ele não tem que dar resposta, ele não tem resposta, não tem nada. É só facilitar que aquele texto, aquela história chegue naquele grupo, né? De uma forma que crie um processo que possa ser construído. Que não tem começo, que ele starta ali, mas ele não tem um fim. Né? Eu tenho memórias, por exemplo, você falou das histórias, dessa história de lembrança, do meu avô contando história em volta do fogão a lenha. Eu tenho, né, uma certa idade já, 47 anos, e eu consigo lembrar, eu devia ter acho que 6, 5 anos, eu consigo lembrar do tilintar da fogueira, sabe? Que tinha lenha quando fica fazendo aquele estalinho do fogo. Então, as histórias, às vezes eu nem lembro mais das histórias que ele contava, porque era cada vez era uma história que ele contava. Mas o fato de estar com ele, os meus irmãos, então, essa memória afetiva que também é construída, né? E que também é um processo, né, terapêutico que a gente vivenciou, experienciou lá. Então, a gente lembrar dessa coisa que está com a gente, está tudo na gente, a gente só precisa utilizar. E aí eu acho que esse é um bom ponto de partida, assim, né? Quando a gente pensa nessa questão da história terapêutica, como escolher a história terapêutica, ser, primeiro, né? A primeira coisa é se remeter à sua própria história. Então, isso que você está trazendo, as suas lembranças com o teu avô, né? Cada um rememorar aí um pouquinho como é que foi a sua relação com a leitura, como é que foi a sua relação como ouvinte de histórias, que histórias que marcaram, né, a vida, que histórias que ficaram, que histórias, qual é o seu conto de fadas preferido, qual é a sua história preferida, que de repente assim tem uma parte lá que até hoje você lembra muito bem, né, de uma determinada cena da história. Porque como tu disseste antes, né, Inês, sempre passa pela gente, aqui a gente está pensando hoje nos educadores, né, focando mais com esse olhar, então sempre passa primeiro pelo educador, até porque vai ser o educador que vai escolher a história para contar. Então, super importante, né, que essa história faça sentido, que essa história tenha um significado, que essa história te diga, né, nos diga alguma coisa,
Porque se essa história não nos disser alguma coisa, não tem como, né? Vai ser muito difícil que ela diga para o outro. Uhum. Então, a partir, e muito, acho que também muito, uma outra coisa que tu falaste antes, e eu acho que esse nosso processo aqui das trocas, isso também ficou muito, é muito forte, né? Nesse período aí que a gente está, enfim, desenvolvendo esse projeto, é o quanto as histórias é a gente se deixar e se abrir, estar presente também, para deixar as histórias nos dizerem coisas e para, enfim, para a gente ler a história uma vez, ler a história duas vezes e pensar que as histórias atuam por camadas e vão, às vezes com o tempo, indo mais fundo, né? Nos dizendo mais coisas. Mas a gente está disposto também a olhar para essas histórias, a ouvir essas histórias, a reler essas histórias, a recontar essas histórias. Por que as crianças gostam tanto de ouvir a mesma história várias vezes? Porque isso Uhum. ajuda elas a elaborar, né, as suas questões. Especialmente quando elas pedem para repetir, porque aquela história tem uma questão muito forte, né? Que, por exemplo, crianças pequenas adoram os três porquinhos, né? Tem essa Sim, coisa de lidar com o medo. mesmo. Então, né, ao mesmo tempo assim, de antecipar, de saber que vai passar por aquele medo, isso ajuda e à medida que vai repetindo a experiência, elas vão sabendo que vai passar por aquela situação de novo, elas vão conseguindo elaborar também a, as suas próprias situações de medo. E às vezes é muito mais fácil até, né? Às vezes Sim. enfrentar, pensar, se deparar com essas situações a partir de uma história ficcional do que com a própria história da vida, né? Então, nesse Uhum. sentido, histórias São poderosos, né? São são super muito poderosos. poderosas. A Sunderland, que eu gosto também bastante, mais um livro. O Valor Terapêutico de Contar Histórias, que é da Sunderland, para as crianças e pelas crianças, né? Ela diz que a alma, tem um trecho dela que eu separei, que a alma pede respostas imaginativas que a movam, que a encantem e que a aprofundem. Né? Então, a história ficcional consegue fazer, né, esse processo acontecer. Então, não precisa ir muito longe. É isso também que eu acho que é a mensagem que é legal a gente passar, assim, né, para quem tá se interessando, quer utilizar as histórias, né, como um recurso terapêutico, um recurso facilitador de abertura de diálogo, né? Não precisa nem usar a palavra terapêutica, que às vezes acaba tendo um peso e um certo preconceito em relação a isso, mas usa a mensagem que eu deixo assim, usa a história, né? Utilize, valha de histórias para poder facilitar o diálogo, abrir o diálogo, né? Ou seja, numa relação de casal, na sua família, com seu filho, numa história desafiante, que às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes a gente assiste série, e na Netflix eu assisto algumas séries e eu achei interessante algumas falando assim, se valha da fábula, fale através de fábula para poder expressar. Tá difícil a situação, mas fale através de fábula que ele vai refletir sobre isso. Então, a gente tá aí, a gente pode utilizar todo o tempo, né? E a gente vai cada vez que a gente utilizar, a gente vai aumentando esse repertório, vai ampliando isso, né? Não tem acho que em algum momento alguém pediu indicação ali, lista de títulos para usar para determinados temas, né? É difícil dizer, precisar uma lista, né? Como a gente já conversou sobre isso, né, Felícia? De ser uma receita pronta, porque são vários elementos que interferem na utilização dessa história, né? Por exemplo, eu posso usar a mesma história, eu e a Felícia, mas cada uma vai conduzir de um jeito, porque a gente traz a nossa percepção com aquela história, né? Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? E aí, Inês, eu acho que sobre essa questão, e aí a gente pode até, acho que né, ainda falando sobre essa coisa da escolha da história e essa questão que tu trazes, eu queria contar uma história bem pequenininha Oh, que eu fala adoro. justamente sobre que às vezes, né, gente, a gente já está aqui
falando, e às vezes a gente traz uma história que vai direto ao ponto ali, né? A gente não precisa falar meia hora. A ideia da live, na verdade, é trazer essa ideia, né? Em vez de falar meia hora, a gente fala um minuto, uma história que diz tudo. O Ingo falou aqui de uma história que eu conto e que ele acha que é muito terapêutica, que é A Pedra Arde. É uma história que eu gosto muito, mas é uma história um pouco mais longa. Ele deu a sugestão aqui para contar em outros momentos. Eu vou deixar o convite, porque eu gravei essa história lá no meu canal do YouTube e tá bem bonita a gravação, eu fiz lá no Horto. Então, quem quiser conhecer essa história, é uma história do Eduardo Galeano. Ela é bem, bem bonita mesmo, é uma das minhas histórias preferidas e realmente ela é muito terapêutica. Mas, só para responder aqui ele, mas pensando então nessa coisa da receita, né, e dessa necessidade de uma certa forma que a gente tem de querer aplicar mesmo tudo, porque a gente quer mesmo, né, aplicar os conhecimentos que a gente tem e botar em prática, isso é muito natural. Mas então tem uma pequena história que chama, eu até separei aqui, deixa eu só ver o nome dela, que eu não tenho aqui de cabeça, mas chama O Fruto, o Aprendiz e a História. Então dizem que todas as noites, um mestre, depois que todos os discípulos assim já tinham trabalhado muito, e eles trabalhavam muito duro, todas as noites, quando eles se reuniam assim para jantar, o mestre contava uma história. E aí, um dia, um dos discípulos fala assim para ele: mestre, você conta aí essas histórias, eu até gosto, assim, mas às vezes eu não consigo entender. Será que você não pode explicar? Aí o mestre, calmamente, estava assim com o pêssego na mão, e com a faca, estava ali descascando. Aí ele perguntou: você quer esse pêssego? E o discípulo logo disse que sim. Você quer que eu corte, que eu descasque o pêssego para você? E aí o discípulo disse: nossa, mas que gentil, sim, por favor. E, você quer que eu pique também o pêssego para você? Pode ser, né? Acho que é uma boa. Será que você quer que eu mastigue também o pêssego? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou logo engolir o pêssego também, os pedaços. Não, mestre, daí não, né? Não precisa disso, imagina. Aí o mestre... O mesmo acontece com as histórias. É verdade. Ótima, Felícia, essa sacada aí dessa história. E compreender, né, que a gente está falando de processos que passam por nós. Então, cada ser é individual, né? Cada ser é único. Cada ser tem um jeito de falar, um tom de voz, cor dos olhos, nanana, e também a forma de trabalhar com a mesma ferramenta, né? Então, a gente também se perceber nesse lugar de que, às vezes, não preciso buscar fora. Eu tenho já um repertório, eu tenho ali histórias que são super valiosas, né? Isso eu aprendi com a Felícia, né? No começo, eu sou a Felícia disse que eu sempre inventando, sempre querendo criar, porque eu sou muito curiosa, então eu leio e cada hora eu puxo um gancho e vou inventando. Então, às vezes eu tenho muita coisa. E a Felícia me trouxe um ritmo bem interessante, até agradecê-la aqui ao vivo, na verdade, e reconhecê-la, que é se voltar porque eu já experimentei, né? Tipo, eu já realizei diversas práticas, já fiz diversas leituras. E não é que eu ficaria na mesmice com essas leituras, muito pelo contrário, porque cada vez que eu leio, cada vez que eu utilizo essa mesma leitura numa vivência, numa experiência com a leitura terapêutica, ela é diferente, porque o público que chega é diferente. Então, aí ao longo da retomada de conexão com a Felícia, eu aprendi isso, né? E foi muito bom para mim, me trouxe uma leveza muito grande. Né, Felícia? Eu nunca te falei isso, mas falando aqui agora. Puxa, que bom, né? As coisas vão surgindo, as conversas vão surgindo. Porque eu falo para valer também, né, para exemplificar como é fácil também, é fácil, pode ser mais fácil para todas as pessoas, não precisa ter tanta coisa, né?
pouquinhas coisas, gradativamente você vai ampliando isso, né? E vai utilizando aquele recurso, aquela leitura, aquela história, aquele conto, né? Tudo que é Sim. com aquele viés ali, com aquele intuito terapêutico. Ou não, né? Vai acontecer ali, é uma consequência. Uhum. Muito legal. Inês, eu pensei agora, eu não sei aqui como é que estamos de tempo, deixa eu dar uma espiadinha. Ah, acho que Eu tô daqui a pouco adiantada. já Os vai. meus estão adiantados. Já vai acabar? Eu não sei se vai acabar, se cai agora com 1 hora ou não, mas eu queria que, né, para a gente já ir se encaminhando assim para o final, porque esse era só para dar um gostinho, para convidar para as pessoas a participarem das vivências, né, que começam amanhã. Sim. E na verdade é um gostinho, é porque 1 hora passa assim, né, num piscar de olhos, é impressionante. Mas eu, de repente, para a gente falar um pouquinho da questão do educador e Do daquelas Rubem Alves. Alves, isso, Ah, eu acho, na verdade, eu para a trazer gente para fechar, reflexão. assim, né, essa Uhum. coisa da função mesmo, né, do educador, já que eu imagino aqui que a maioria das pessoas que estão nos escutando são educadores, na verdade, tenho certeza que todos são educadores de alguma maneira, Sim, e sim, com certeza. Então vamos convidar Rubem Alves para vir para essa história, porque eu acho que ele é, ele tem toda uma delicadeza, né, para expressar e para trazer essa percepção. Então ele nos diz ali que educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz: veja, e ao falar, ele aponta em alguma direção. E o aluno olha nessa direção e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande e ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual estamos vivendo. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo parece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões de viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Então, Rubem Alves, que é atemporal aí, psicanalista, educador, teólogo, escritor, ele não, nesse texto ele não diz em nenhum momento sobre leitura, sobre livro, mas é, na, na minha audácia e na minha percepção, eu vejo assim que quando ele fala essa coisa de ampliar esse olhar, a leitura possibilita isso, né? Então, a gente pode se valer desse momento, desse recurso, das histórias, da leitura terapêutica, como quiserem chamar aí, não deixar de usar, não deixar de ousar o uso dela nesse viés, que é diferente de tudo que a gente já aprendeu, de ficha de leitura, leva para casa para você ler, leia para o seu pai, leia para sua mãe, é muito diferente, né? É muito diferente. Então, acho que fica aí o convite, né, para se desafiar, para ampliar, para mudar essa forma, né, de se valer desse outro jeito, né, de um outro jeito. É um convite instigativo aí para todos que estão nos assistindo e também quem está aqui assistindo quiser convidar outras pessoas também para poder experienciar, na verdade, aí nos próximos 3 dias nessa jornada que eu e a Felícia estamos preparamos, né, com todo carinho e vamos sim. revisitar. Querido. Aí eu queria então também trazer uma leitura curtinha, né, que a gente viu assim que dialoga muito aí com o Rubem Alves. Então, que é, que é do Eduardo Galeano. Não é a Pedra Ardingo, mas é o livro dos abraços, que também é maravilhoso. O Eduardo Galeano é muito maravilhoso, né? E aí ele tem um pequeno texto nesse livro que chama A Função da Arte.
E aí diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Que lindo. Acho que é muito isso, assim, né? A função, tanto a gente pode pensar tanto na função do educador quanto a função das histórias terapêuticas, né? Das histórias de uma maneira geral. O educador pode ser esse, né? Que usa as histórias como uma forma de ajudar o outro a olhar. Uhum. Eu acho que as histórias, de uma maneira geral, vamos falar aqui, porque então, né, todas as histórias são terapêuticas. As histórias nos ajudam a olhar. E o educador, ele pode ser essa pessoa que facilita esse olhar, né? Que ajuda a olhar essas belezas, essas dificuldades e tudo isso aí do mundo que nos constitui, né? Sim. Na verdade, é o facilitador, né? Ele é o facilitador de todo o processo, né? É como se encontrassem as peças certas, né? Vão se encontrando para que isso possa proceder. Né? Um livro parado, por exemplo, na biblioteca. Na biblioteca tem histórias lindas, né? Mas ela parada lá, ela não cria uma funcionalidade, né? Pode ter uma função o bibliotecário utilizando, né? O professor também pode fazer, mas tem que ter todo não é um passo a passo, mas é um encontro, né? Vamos falar assim, é um encontro desses atores aí, dessas peças-chave para o educador ajuda a olhar o sentido profundo das histórias. A Helenice colocou ali. Que lindo. Fui olhar aqui na caixinha. Assim, e é isso, né? Não tenha receio. Parece assim que a gente não sabe usar, mas a gente usa desde sempre. Né? Isso, é Desde uma sempre. coisa. É intrínseco, né, do ser humano. Não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente tem tempo, né, Felícia? Se alguém quiser colocar aí também. Enquanto o Instagram não nos Não tá aqui, derruba? amei ver vocês contando histórias e aprender cada vez mais. Ah, legal, Silvana. Que bom, gente. A gente fica bem feliz aí que teve bastante gente interessada aqui acompanhando essa live de hoje. A gente ficou super feliz também com o engajamento aí, com as inscrições que a gente recebeu para a oficina. Realmente, assim, fica muito bacana, né? A gente gosta muito desse assunto e quer propor, mas quando tem, então, esse interesse, esse engajamento, a gente fica mais feliz ainda, sem dúvida. Então, para quem foi chegando aí, né, durante a live, e não, de repente não escutou a partezinha do começo, então a gente está continuando aí essa semana com 3 vivências, que chamam Contar com o Conto na Escola. Cada uma delas tem uma temática diferente. A gente ainda tem algumas vaguinhas, então quem tiver interesse, é só se inscrever lá no link do perfil. Como é um projeto que foi contemplado por um edital público, né, o SC Cultura em Sua Casa, então dessa vez a gente está podendo oferecer esse trabalho de forma gratuita. Então aproveitem aí para estar com a gente também, para a gente conversar e para a gente, mais do que conversar, vivenciar mesmo, né, Inês? Essa é a ideia Isso. Independente também, né, Felícia? A gente focou bastante na escola, mas mesmo que você não atue em escola, né, que você atue em outras esferas, psicólogo, terapeuta, coaching, queira participar, queira vivenciar, você também pode estar ali, né? Se tem vaga ainda, né, Felícia? Não sei como é que quando chegar as vagas ali. A grande parte, na verdade, né?
Desculpa, acho que eu não entendi, Inês. Não, eu falei das vagas, eu falei, mesmo que você às vezes não atue diretamente em escola, né, mas que você se envolva com a educação de alguma forma, esteja engajado com isso, você pode, ou, né, às vezes atende alunos, você pode estar participando. Olha lá, uma Será oportunidade de ouro. Isso mesmo, Mônica. oportunidade de ouro, aproveita. E eu acho que é um momento que a gente está precisando muito, né? Contar histórias, Sim. ouvir histórias, depois contar histórias para as pessoas com as quais a gente está envolvida aí, né? No trabalho ou Aham, em casa, seja onde for, seja no contexto que você estiver, né? aham. Eu acho que perguntou ali também se tem indicação de leitura para os outros encontros. Na verdade, vai ter um monte de indicações, enfim, de coisas que a gente Lá na vai, oficina. vai sugerir nas vivências e também as que a gente vai construir coletivamente a partir, né, do que for trazido pelos participantes. Então, vai ter Sim. muita sugestão de leitura, gente. Ainda tem gente aqui, a Fabiana, perguntando como faço para me inscrever. Fabiana, no link do perfil Histórias da Felícia Fleck, lá tem o site, aí tem o formulário, é só se inscrever por ali. Qualquer dúvida também, gente, se alguém não conseguir, enfim, tiver alguma dúvida, também só mandar mensagem para mim ou para a Inês, que a gente também encaminha. Sim. Não É isso. E vamos e por lá, não né? Vamos experienciar, porque o mais legal, né, eu acho que da oficina e da proposta, né, Felícia, é a gente poder, é quem participar poder sentir para si primeiro, né, para depois poder sair fazendo. E também vai se reconhecer ali naquele momento que já utiliza de alguma maneira. Então, esse isso, que eu acho que é o bacana da experiência. não é com essa ideia, né, Inês, de replicar aquilo que a gente está fazendo, né? Não é como a história que eu contei antes, não é uma fórmula que vai ser aplicada Sim. em qualquer. A gente escolheu, eu e a Inês, para as vivências, as histórias, os textos que nos fizeram sentido e que dialogaram entre nós, né? Que fizeram sentido, Sim. aliás, nesse momento, né? Uhum. De forma individual e depois em dupla. A gente Exato, fez. então, a ideia das vivências é justamente tomar contato com isso e, a partir disso, buscar as suas próprias, né, os seus próprios textos terapêuticos, os próprios textos que dizem algo para vocês. E isso eu acho que claro, é um processo de busca, Autoconhecimento. de muito tempo, né? Porque é uma coisa que a gente vai reunindo esses textos, essas histórias, e não só de busca, mas também de estar muito atento, porque às vezes a gente escuta as histórias e a gente não presta atenção, às vezes, né, o nosso pai ali está contando uma história e a gente não está prestando atenção, o nosso vizinho, numa hora que a gente encontra rapidinho, nos conta uma história, então, é a gente também aguçar esse olhar, esse ouvido, essa presença para estar atento e essas histórias pequenas aí do cotidiano que também podem ser materiais super ricos, né? Sim. E potentes para. Se tornam atemporais, né? Vai usar para toda qualquer faixa etária, não tem contraindicação, na verdade, né? Exato. Querida. Ó, o Instagram tá bem divertido com a gente. Não escutou, tá tudo certo. Não sei se Mas alguém então, mais quer colocar. se alguém quiser falar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, gente, esse Instagram é sempre um. Uma Ele é surpresa. que nem a leitura, né? É o inesperado, sempre tem um espaço para o inesperado. Ai, mas acho que a gente vai encerrando, então, já, porque a gente também quer deixar um gostinho de quero mais, né, Inês, para as Sim. vivências. Eu vi que tem muita gente que está inscrito, Eu que já está estou me aqui na coçando live. aqui. Eu me coçando aqui para deixar um Fernando Pessoa aqui já. Ah, então tá bom. Então a gente pode encerrar com o Fernando Pessoa, tá ótimo. Ah, então, na verdade é uma frase dele, né? Que há um Ah, tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, que é atemporal.
Eu queria que a Inês falasse o nome do último livro. Eu não escrevi esse aí. É o valor terapêutico de contar histórias. O Margot valor. Sunderland. O valor terapêutico de contar histórias. Conseguiu pegar quem perguntou? A Val está perguntando. Conseguiu, Val? Agora tá aí, né? Assim. Hã? Mas então tá, É gente. isso, gente. Então a gente vai encerrando essa noite. Queria agradecer mais uma vez pela participação, pela presença de todos. Ah, a Val tá dizendo que sim, então tá, Val, que Ah, bom. que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Estejam com Obrigada. a gente aí no resto da semana. Esperamos por vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí uma mensagem também. Te fica à disposição. Que bom que vocês gostaram. Várias pessoas aqui dizendo que foi muito bacana e que estão entusiasmados. A gente também. Que legal. Esperamos, então, vocês amanhã às 19h30. Opa. Obrigada, gente. Um beijo enorme, né? E até amanhã, para a gente poder vivenciar isso, porque nada faz sentido se a gente não experimenta, né? A gente tem que experimentar, tem que vivenciar. Então a gente aguarda vocês lá nas oficinas amanhã, ou, né? Se puderem participar dos 3 dias, melhor ainda. Mas dentro do tempo de cada um, tá bom? Obrigada, foi muito bom estar aqui. Felícia também, muito obrigada. Obrigada também, Inês. Boa noite, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.